Pai do Senhor, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida. Aqui é o seu irmão, pastor Wesley Santos, e Deus tem me trazido umas palavras assim, daquelas palavras esclarecedoras e que nos ajudam a seguir em frente. E eu gostaria de compartilhar com você uma breve, rápida reflexão. Solução e problema. Nós sabemos que o ser humano faz parte do problema, mas a graciosidade de Deus é que ele também consegue fazer do ser humano parte da solução. Infelizmente, em alguns casos, nós somos partes do problema, até mesmo sem perceber. Mas nós podemos fazer parte da solução. E para isso eu quero te convidar rapidamente a Marcos, capítulo 6. O versículo é o verso de número 37, que diz assim: Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer? Esse texto aqui está falando de Jesus com seus discípulos numa região deserta. Uma multidão havia visto que Jesus havia se dirigido para lá e eles correram para estar perto de Jesus. E Jesus começa a ensinar aquela multidão. Jesus sempre aproveitava as ocasiões para trazer palavras de ensino. E não só ensinar, porque Marcos não diz isso, mas Mateus diz que Jesus começa no capítulo 14 a curar os enfermos. E a hora vai passando e o dia vai ficando adiantado, diz o verso de número 35. E os discípulos, os 12, se aproximam de Jesus com algumas perguntas e também com algumas afirmações. Primeiro eles mostram alguns problemas. Veja que Jesus está focado em ensinar, em curar, mas os discípulos estão pensando em alguns problemas. E eles dizem assim: o lugar é deserto. Veja que na mentalidade dos discípulos o primeiro problema era o lugar. O lugar é deserto. E a hora ou o dia já está muito adiantado. Veja que o segundo problema na mente dos discípulos era o horário. Muito parecido comigo e com você. Às vezes olhamos para o lugar e pensamos, o problema é o lugar. Mas nem sempre o problema é o lugar. Às vezes pensamos que o problema é a hora, mas nem sempre o problema é a hora. É curioso que eles trazem o problema e isso em si não é um problema, porque pode parecer estranho aos nossos ouvidos, mas não é problema trazer problema para Jesus. O problema às vezes é quando nós queremos mostrar para Jesus como solucionar. Embora nós podemos fazer parte da solução, mas não é em si a solução a nossa, a minha, a sua. Por que você diz isso? Porque no verso de número 36, eles olham para Jesus e dizem: despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Veja que eles não só trazem um problema, eles querem mostrar a Jesus como solucionar. E aí pode ser um problema. O problema não é trazer o problema é quando nós queremos mostrar para Jesus como ele deve fazer. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, ao invés de repreendê-los, Jesus vai ensiná-los na prática a respeito da solução. E é o verso que nós lemos. Jesus olha para eles e diz: dai-lhes vós de comer. Veja que Jesus não tocou na questão do lugar, Jesus não tocou na questão do horário, mas Jesus, por outro lado, não mandou que os discípulos fizessem o que tinham em mente. Jesus quis exatamente que os discípulos participassem da solução. Ele olhou para os discípulos e disse: dai-lhes vós de comer. Veja que eles queriam resolver o problema se livrando das pessoas. Mas Jesus queria resolver o problema fazendo com que os discípulos estivessem envolvidos na solução. Curioso, porque você geralmente, quem sabe você pode se olhar como parte do problema. Mas embora isso seja verdade, porque nós somos, infelizmente, parte do problema,
Mas você vê que Jesus consegue nos fazer também fazer parte da solução. E Jesus olhou para os discípulos e disse: dai-lhes vós de comer. E eles olharam para Jesus e disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão? Eu acho curioso porque eles querem mostrar para Jesus a solução, mas quando Jesus mostra para eles a verdadeira solução e diz para eles que eles deveriam fazer parte dessa solução, eles não querem se mexer. Eles olham para Jesus e dizem: iremos nós? Como quem diz: vamos sair daqui e nós vamos pagar, nós vamos comprar 200 dinheiro de pão? Como quem diz, é muito pouco. Mas o que eu acho interessante é que Jesus olha para eles e Jesus faz uma pergunta: quantos pães tendes? E de ver. Interessante que eles acham que não há solução, mas sequer eles foram ver o que tinha. Porque às vezes nós pensamos que a solução está sempre longe de nós. Mas Jesus sempre abre os nossos olhos para nos mostrar que a solução está muito perto de nós. E ela pode passar pelas nossas mãos. A Bíblia diz que quando eles foram, eles descobriram que havia 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou que aquele povo se assentasse sobre a erva. Foram repartidos grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E o verso 41, eu acho muito extraordinário. Diz que Jesus fez algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz: e tomando ele os 5 pães e 2 peixes. Deixa eu te dizer uma coisa: você acha que 5 pães e 2 peixes é muita coisa? Eu brinco que na época que eu namorava minha esposa, isso aí eu comia só no café da tarde quando ia lá. 5 pães. A gente é novo, a gente come bem. 5 pães e 2 peixes, dentro da ótica do contexto, para essa multidão, não era nada. Mas o que eu acho lindo é que Jesus tomou. Jesus recebeu na sua mão. Talvez o que você tem na sua mão, você olha e diz: isso é tão pouco. Mas Jesus está dizendo: é só você trazer a mim que eu recebo. Sabe, Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes e veja o que ele fez. E o texto diz: e tomando os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu. Curioso ele levantar os olhos ao céu. Ele tem poucas coisas na sua mão, são só 5 pães e 2 peixes, mas ele levanta os olhos aos céus. Por quê? Porque a grande questão não é o que eu tenho nas mãos. A grande questão é quem eu tenho nos céus. E das minhas mãos é pouco. Mas o Deus que nós temos nos céus, Ele sabe trabalhar com pouco. 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Ele abençoou. É pouco, mas é abençoado. E a Bíblia diz que Ele partiu. É pouco, mas quando você entrega para Ele, dá até para dividir. Ele partiu, a Bíblia diz, os pães e deu aos seus discípulos. Interessante que ele podia fazer direto, entregar direto à multidão, mas ele fez os discípulos fazerem parte da solução do problema, para que os discípulos pusessem diante deles, e repartiu também por todos os peixes. E o verso 41 diz que aconteceram pelo menos 3 milagres, veja, e todos comeram. Veja, eles estavam preocupados com a fome do povo, mas o texto diz: e todos comeram. E o segundo milagre, ficaram fartos. E o terceiro milagre, levantaram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram eram quase 5.000. Eles fizeram parte da solução. Que você e eu possamos fazer parte da solução. Que Deus abençoe a sua vida. É verdade que nós, às vezes, fazemos parte, infelizmente, dos problemas. Mas Jesus quer nos usar para fazermos parte da solução. Deus te abençoe.